Irmãos, vamos mais uma vez ler a palavra de Deus, desta vez no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, ou Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, do versículo 10 ao versículo 21. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e, tentando-o, pediram-lhe o sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tende o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos recolhestes, ou quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Eu quero reler o versículo 12. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? A palavra que é traduzida aqui na Revista e Atualizada para gemido é uma palavra que quer dizer um suspiro muito forte, um suspiro profundo. Você sabe que um suspiro profundo pode dizer muita coisa, não é? Você já suspirou assim? Já viu alguém suspirando assim? Um suspiro, ele pode ser uma indicação de alívio. Quando, por exemplo, essa foi por pouco. Ou pode ser também uma expressão de uma lembrança saudosa. Quando você pensa em alguém, ou pode ser também uma expressão de contentamento. Que bênção! Mas também pode ser uma expressão de tristeza ou de cansaço. Quando você, diante de uma situação que você não tem controle, que você expressa o cansaço da sua alma, a sua tristeza. E isso, meus irmãos, é o que parece Jesus estar expressando aqui. Jesus está voltando para a região da Galileia, depois de várias semanas, quem sabe meses, nas quais ele estava ausente e pregando o Evangelho do Reino de Deus
pelas regiões gentias que ficavam ao redor da Galileia, começando de Tiro, Sidom, depois a região de Decápolis, e ele ficou ali por mais algum tempo, e agora ele está voltando para aquele território predominantemente judeu, embora houvessem gentios ali também. E era um território onde Jesus começou o seu ministério, onde Jesus já havia ensinado bastante, onde Jesus, em certa ocasião, havia multiplicado 5 pãezinhos para uma multidão de 5.000 pessoas. Aquele território onde Jesus já havia curado muitas pessoas enfermas, onde Jesus já havia expulsado muitos demônios. Território onde Jesus já havia proclamado muitas vezes que ele viera para perdoar os pecados, para trazer o reino de Deus. Então era a terra, aliás, era a terra onde Jesus havia crescido também, mas também era território dos fariseus. Era o território daqueles que desde o começo se opuseram ao ministério do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero dizer, meus irmãos, e a gente não deve esquecer, que nem todos os fariseus eram incrédulos, nem todos os líderes religiosos eram incrédulos. Você se lembra, por exemplo, de José de Arimateia, que diz o Evangelho, era um discípulo de Jesus. Você se lembra de Nicodemos também, que foi falar com Jesus e disse para ele: nós sabemos que o Senhor veio de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E mais tarde no livro de Atos, nós também lemos que depois do Pentecostes, não poucos foram os sacerdotes que abraçaram o Evangelho. E também muitos fariseus vieram a crer. Então nós não podemos dizer assim que todos eles invariavelmente eram incrédulos. Mas, apesar disso, nós precisamos dizer também que a maioria, enquanto Jesus estava aqui, nos dias da sua carne, tinha o coração fechado para com ele. E aqui, então, essas pessoas que vêm a Jesus são pessoas hostis, são pessoas que já chegam ao Senhor Jesus e querendo prová-lo, querendo testá-lo. Então eles vêm a Jesus e eles pedem que Jesus dê um sinal do céu, para que ele provasse que realmente ele vinha de Deus. O livro de Atos nos diz, o livro de Juízes nos diz que houve um homem escolhido por Deus chamado Gideão. E Gideão, quando ele queria saber se era realmente que Deus o estava chamando, ele pediu um sinal de Deus. Você se lembra dessa história? E Deus deu este sinal para ele. Em Isaías, capítulo 38, quando Deus fala por intermédio do profeta ao rei Ezequias, Deus diz para Ezequias que a oração dele tinha sido ouvida, que ele seria curado e que Deus daria um sinal para ele, porque a sombra do relógio de Acás voltaria. No Salmo 86, é Davi que pede um sinal para Deus. Ele diz assim: dá-me um sinal do teu favor. E eu penso, meus irmãos, que o maior sinal que Deus deu no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, foi aquele quando ele disse: eis que a Virgem dará à luz e terá um filho e seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Era um sinal para o rei Acás também, ou Ezequias. Isso é sinal de que a minha mente está falhando um pouco, mas o que eu quero dizer com tudo isto, meus irmãos, é que pedir um sinal para Deus nem sempre é uma coisa errada. Quando Deus dá um sinal, quando lhe apraz, está certo. Mas essas pessoas que se aproximam de Jesus aqui, elas não se aproximam de Jesus pedindo para ele um sinal de coração bom. Não, é sinal aqui na vida deles de que seus corações estavam sujos e que eles queriam de alguma forma trazer prejuízo para o Senhor Jesus. Então eles vêm ao Senhor Jesus e veja, o que diz o versículo de número 12 e de número 13, né? Aliás, o versículo anterior, versículo 12 diz assim: Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido,
suspirou profundamente e fez uma pergunta para eles: por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Não vou fazer o que vocês estão pedindo, diz o Senhor Jesus. E ele faz mais uma coisa. Jesus havia acabado de chegar. Vieram os fariseus, testando-o. E o que ele faz então? Ele embarca e vai para o outro lado. Porque tem pessoas que você nunca fará o suficiente para elas. Jesus já havia feito tanto aqui, nessa região. Mas mais uma vez, esses homens vêm com um sentimento contrário ao sentimento de Jesus. Eu imagino Jesus no barco depois, atravessando o mar com os discípulos, e ele deveria estar pensando no assunto. Porque ele diz para os discípulos: tomem cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Mateus também diz que ele falou a respeito do fermento dos saduceus. Mas então, quando Jesus fala, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, os discípulos olham um para o outro e dizem: é porque a gente esqueceu de trazer pão. Meus irmãos, como Jesus é misericordioso, porque Jesus não estava repreendendo eles, Jesus não estava falando para eles a respeito de não terem levado pão. Então Jesus, aí sim repreendendo eles, mas com aquela ternura que é peculiar a Jesus, Jesus diz assim para eles: por que estão discorrendo sobre o não ter de pão? Vocês ainda não compreendem, não consideram, vocês ainda têm o coração endurecido, vocês têm olhos, mas não conseguem enxergar, têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. E perguntou para eles: vocês não se lembram de quando eu parti os 5 pães para os 5.000 homens, quantos sobraram? E eles responderam: 12 cestos. E da segunda vez, quando eu parti 7 pães para os 4.000, quantos cestos sobraram? E eles: 7 cestos. Vocês não compreendem ainda? Pergunta o Senhor Jesus. Irmãos, uma das coisas que a gente não consegue deixar de notar aqui é a paciência que Jesus tem conosco. Mas uma outra coisa que a gente também não pode deixar de notar aqui é que Jesus está dizendo para nós que quando nós nos deparamos com um problema na nossa vida, uma das coisas que nós podemos fazer é lembrar daquilo que Deus já fez no passado. Eu já não multipliquei os pães diante de vocês 2 vezes. E será que eu não sou capaz de multiplicar uma terceira? Seria a pergunta de Jesus, não é? Por que vocês não consideram aquilo que eu já fiz? Por que vocês não pensam, não se lembram daquilo que eu já fiz? Você se lembra de Jeremias, quando ele está lá no livro de Lamentações, com o coração todo atribulado, ele fala assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele começa a falar: as bondades do Senhor, as misericórdias do Senhor não têm fim, elas são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. O que eu quero dizer, irmão, é: diante dos problemas de hoje, não se esqueça daquilo que Deus já fez na sua vida. Lembre-se, considere, saiba que aquele que tem cuidado de você até hoje, Ele continuará cuidando também. Mas não é nisso que nós vamos nos deter nesta noite. O que eu quero centralizar com vocês, focalizar com vocês, é aquilo que Jesus quer que os discípulos aprendam aqui. E o que Ele está dizendo para eles? Veja novamente o versículo de número 15. Jesus diz assim: olhem, guardem-se, protejam-se, não deixem que o fermento dos fariseus e dos saduceus, ou melhor, o fermento de Herodes, pessoas que estão com um coração contrário a mim, não deixe que o fermento dessa geração má contamine vocês. Quem aqui já fez bolo? Quem aqui já fez pão? E o que a gente coloca? Fermento, para quê?
porque o fermento vai fazer aquele saboroso alimento crescer. Na Bíblia, fermento, ele é uma palavra usada, ele é uma ilustração usada para falar sobre aquilo que influencia. Então o que ele está dizendo não é, olha, eu estou bravo porque vocês não trouxeram pão. Não é de pão que Jesus está falando, é da influência dos fariseus, é da influência de Herodes. E que Jesus aqui, nos versículos 12 e 13, chama de geração má. Ele diz assim: por que esta geração pede um sinal? Não será dado sinal nenhum para essa geração. Eu gostaria, meus irmãos, de pensar nesta palavra que Jesus usa aqui com vocês. Quando nós hoje em dia falamos a respeito de esta geração na qual estamos vivendo, naturalmente nós estamos falando de as pessoas da nossa época. Quando eu era menino, como é que a gente chamava a geração daquela época em que eu era menino? Como que era, Tequinha? Não lembra quando eu nasci, amor? Geração dos anos 60. Depois tem a geração dos anos 70. Depois tem a geração dos anos 80. E também assim era usado na época de Jesus. Jesus, aliás, a Bíblia inteira, e especialmente Jesus, ele usa várias vezes a palavra geração para se referir às pessoas da sua época. E como era aquela geração no tempo em que Jesus esteve aqui? Eu gostaria de referir algumas vezes que Jesus usou essa palavra, essa expressão, e a maneira como ele descrevia as pessoas daquela época. Primeira coisa que eu queria dizer, meus irmãos, Jesus disse que sua geração, ou melhor, a geração daquele tempo, era uma geração insatisfeita com Deus. Por favor, abram lá em Mateus, capítulo de número 11, versículos 16 a 19. São palavras do Senhor Jesus falando a respeito desses mesmos homens aqui que em Marcos, capítulo 8, vem dizer que Jesus estava errado. Então, veja o que ele diz, do versículo 16 até o versículo 19. Hoje nós não temos aqui, então somente aí na mão de vocês. Jesus diz assim: mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelos seus frutos, pelas suas obras. Antes de Jesus começar a pregar, os irmãos se lembram, Deus havia enviado um homem que era o precursor do Senhor Jesus, aquele que preparou o caminho de Jesus e que então, ali no deserto da Judéia, reuniu muita gente para que se convertesse ao Senhor. O profeta João Batista. João Batista era um homem austero. Você se lembra que a comida de João Batista era uma coisa bem simples. Ele tinha uma vida muito rigorosa. Ele ensinava os discípulos dele a jejuarem muitas vezes. Mas o que foi que aquela geração falou a respeito de João, de Jesus aqui? Tem demônio. Bom, aí João foi preso. Algum tempo depois ele foi executado pelo maldoso rei Herodes, enquanto que Jesus já havia começado a pregar. Mas Jesus não era como João Batista. Eu imagino que até o temperamento deles era diferente. Jesus, ao contrário de João, comia e bebia. E o que eles dizem? Está aí um glutão, amigo de publicanos e pecadores. Vocês parecem, diz Jesus, como aqueles meninos gritando na praça: nós tocamos flauta e vocês não dançaram, nós lamentamos e vocês não prantearam. Quer dizer, essa geração, Jesus está dizendo aqui, não está contente com nada, não fica feliz com nada. Deus envia João Batista, está endemoniado. Deus envia Jesus, os dois maiores homens da história da humanidade. E
Num eles reclamam que ele é de um jeito, e no outro reclamam que é de outro jeito. Já viu aquela expressão? Eles não dançavam conforme a música? Nem Jesus nem João Batista dançavam conforme a música. Jesus e João Batista traziam a palavra de Deus, mas aquela geração não estava satisfeita com o que Deus estava fazendo para eles. Essa semana, enquanto eu meditava, me lembrei de um programa de rádio que tinha quando eu era criança. Não sei se ainda existe isso, não é? Mas tinha lá um locutor, e ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele estava sendo irônico, naturalmente, falando a respeito de como nós somos, né? Então ele falou assim: o que é cabelo? Cabelo é aquela coisa que a gente tem em cima da cabeça, que quando é liso, a gente quer cacheado, e quando é cacheado, a gente quer liso. Eu fiquei pensando, até hoje não me esqueço, como aquele homem tinha razão. Como nós, seres humanos, somos insatisfeitos. Como nós, seres humanos, somos reclamões. Como nós, seres humanos, achamos que... Você lembra aquela história do Monteiro Lobato, do Senhor Sabe Tudo? Aquele homem que queria fazer tudo diferente. Lembra daquela história? Que ele falava, como é que pode uma jabuticaba, um fruto tão pequenininho, numa árvore tão grande? Não é? Uma árvore desse tamanho aqui, deveria dar era melancias, né? E olhava para as melancias no chão e as abóboras e falava, como é que pode uma coisinha tão frágil dar um fruto tão grande, né? Está tudo ao contrário nesse mundo. Será que esse Senhor sabe tudo não era também um retrato daquilo que o ser humano é por natureza? Irmãos, para as pessoas insatisfeitas com Deus, nada está bom. Para as pessoas insatisfeitas com a vida, nada é digno de louvor. Para os insatisfeitos, ninguém está à altura deles. Ai da mulher que tem um marido, um esposo, que nunca está satisfeito com nada. A vida dessa mulher vira uma tristeza. Ai do homem que tem uma mulher que nunca está satisfeita com nada. Salomão escreveu, né? Como é que ele chamou? Mulher rixosa. Prefiro morar sozinho do que morar com uma mulher rixosa. O marido de uma mulher insatisfeita, ele nunca vai se sentir adequado. A esposa de um marido insatisfeito, ela nunca vai se sentir à altura dele, porque ela sempre deveria ser melhor. E o que acontece quando ninguém consegue satisfazer os outros? O coração fica cansado. Quando Jesus chega na Galileia, esses homens se aproximam dele, faz aí um sinal do céu. Essa geração pede um sinal. Não vou dar sinal nenhum. E vai embora. Deus não tem prazer em gente insatisfeita. Deus não tem prazer em gente reclamona. Reclamona é uma palavra certa? Está no dicionário? Mas dá para entender. Deus não tem prazer em quem não sabe reconhecer as coisas que Ele faz. Mas, meus irmãos, a respeito dos crentes em Jesus, o Espírito Santo fala uma coisa diferente. Por favor, abram lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Filipenses 2, 14 e 15. Deus diz assim através do apóstolo Paulo: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Irmãos, eu tenho comigo que não existe nada mais bonito nesse mundo do que uma pessoa agradecida, de uma pessoa que vê a mão de Deus em tudo o que acontece, de estar satisfeita com a obra de Deus, que vê a obra de Deus na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja e em todo lugar que ele estiver, que ele reconhece a mão de Deus em todos os seus caminhos e que por causa disso não é uma pessoa
reclamona, que não é uma pessoa que faz as coisas com murmuração e contenda. Agora, tem uma coisa que eu não gosto de ficar perto, é de gente que reclama. Eu acho que você é igual, não é? De uma pessoa que nunca está satisfeita. São pessoas refratárias, são pessoas tóxicas, que fazem mal para a alma da gente, que fazem mal para o coração da gente. Só que o Espírito Santo diz aqui, que você, filho de Deus, crente em Jesus, você não é assim. Qual é o propósito de Jesus para você? No meio de uma geração pervertida, corrupta, você é luz que resplandece nas trevas. Agora, como é que você resplandece? Fazendo tudo sem murmuração nem contenda. Você faz as coisas com um coração grato a Deus, vendo a mão de Deus. E quando você faz isso, ele diz aqui, você se torna uma pessoa irrepreensível e inculpável. Não foi para isso que Deus nos predestinou? Para sermos santos e irrepreensíveis? Pois é, o segredo da gente viver desse modo está aqui. E eu volto a dizer, quando a gente vive assim, como a nossa vida é bonita diante de outros seres humanos. E é por isso que Jesus usa uma outra metáfora. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as boas obras de vocês, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Se você quer ser uma pessoa inculpável, irrepreensível, mas ele usa mais uma palavra, irrepreensíveis e sinceros. Sabe que eu gosto muito dessa palavra, sincero? Assim, uma vez alguém me explicou o que significa sincero. Você sabe o que significa? Tem algum marceneiro aqui? Então alguém me explicou assim, que antigamente, quando não havia toda essa tecnologia que existe hoje, os marceneiros naturalmente faziam os móveis, não é? Só que às vezes eles faziam um móvel, então, por exemplo, colocou um preguinho, aí ele vai lá e dá aquela última martelada no preguinho com um ponteiro para o preguinho entrar na madeira. E aí o que acontece? Aquele preguinho, quando ele entra na madeira, fica aquele furinho. Então o que o marceneiro fazia? Ele colocava um pouquinho de cera para disfarçar antes de pintar. E, segundo o meu professor me explicou, é daí que vem a palavra sincero. O que é sincero? Sem cera. É que você não está escondendo nada. Você é uma pessoa que aquilo que você está falando é aquilo que a pessoa pode acreditar. Esse é o sentido. E Deus quer que nós sejamos pessoas sem cera. Simples assim, não é? Como é bonita a vida de uma pessoa sem cera. E isso vai nos levar a um segundo aspecto daquilo que Jesus nos ensina a respeito da geração daquela época. Por favor, abra agora em Lucas capítulo 12. Versículos 1 e 2. Lucas capítulo 12, versículos 1 e 2, está escrito assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. O que é hipocrisia? O que é o fermento da hipocrisia que diz Jesus aqui, meus irmãos? A palavra hipocrisia, ela significa fingimento, falta de verdade, falta de honestidade. E Jesus ensina isso aqui ao descrever os fariseus. E quando nós olhamos as histórias dos fariseus nos evangelhos, a gente só pode chegar à conclusão de que é uma bela descrição deles. Vocês se lembram, por exemplo, quando Jesus estava no templo em Jerusalém, e aí levaram uma mulher pega em flagrante adultério na presença de Jesus. E eles chegam para falar com Jesus, parece que são os homens que mais conhecem a Bíblia no mundo. Porque eles dizem assim para Jesus: Senhor, na lei de Moisés está escrito que quando uma pessoa é pega em adultério, em flagrante adultério, ela tem que ser apedrejada. A lei é essa. O que a Bíblia diz é isso. E o Senhor? O que o Senhor diz? Algum deles ali, meus irmãos, estava preocupado em fazer aquilo que a palavra de Deus ensina?
algum deles ali tinha o desejo de que a vontade de Deus fosse feita? Não. Eram apenas pessoas que sabiam usar as palavras, que sabiam colocar armadilhas para os outros. Por isso que Jesus, no começo, ele não responde nada. Até que, em eles insistindo, Jesus diz assim: aquele que não tiver pecado, pode começar, atire a primeira pedra. E eles então, porque a consciência acusava, eles foram se retirando um por um. E a Bíblia ainda diz, começando pelos mais velhos. Pense em em Marcos capítulo 22, quando os fariseus chegam para Jesus para perguntar se deviam pagar imposto ou não. Então eles se chegam para Jesus. Vamos ler lá Mateus capítulo 22, eu acho que é um texto que vale a pena. Que coisa que se diga, um texto que vale a pena. Qual é o texto da Bíblia que não vale a pena? Mas vamos lá em Mateus capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 15, meus irmãos. Está escrito assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: mestre, e olhe as palavras, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Porém, Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? De fato, eles tinham razão, Jesus não ligava para a aparência não, né? Mas o que eu quero ver, veja o comportamento deles. Eles chegam para falar com Jesus, e eles chegam com as palavras mais elogiosas que vocês puderem imaginar. Mestre, nós sabemos, eu pensei em casa, palavras suaves como manteiga, quando você passa, não, margarina é melhor ainda, né? Cremosa, aquelas palavras assim, suaves, bem pensadas, bem calibradas. Mestre, nós sabemos que o Senhor não é qualquer um, que o Senhor é uma pessoa sincera. Diga uma coisa para a gente gente deve pagar imposto ou não? Se Jesus fala que deve pagar imposto, eles vão dizer, ele está contra o nosso povo. Se Jesus fala, não deve pagar imposto, ou ele, olha, está falando para a gente se rebelar contra o governo. Irmãos, é por isso que Jesus olha para eles e diz assim: hipócritas, por que vocês estão tentando me testar novamente? Aliás, você sabe que a palavra testar, a palavra tentar, nesses contextos aqui, a palavra grega é a mesma, tentação. Quem é que tenta, irmãos? Quem é que falava pela boca dos fariseus? Agora, imagine se os fariseus não fossem assim, cheios de pegadinhas maliciosas. Imagine se eles tivessem aceitado aquilo que Jesus falava. Como é que você pensa que seria o mundo? A palavra de Deus diz que quando os judeus rejeitaram Jesus, isso foi, num certo sentido, bom, porque aí o evangelho foi pregado mais rápido para os gentios. Mas Paulo diz, imagina se crescem. Como não seria abençoado o mundo? E nós temos essa fé. Um dia o povo judeu como nação ainda vai se converter. Mas como o mundo seria diferente se as pessoas, ao invés de serem hipócritas, aceitassem o evangelho de Jesus? Então não haveria mais malícias nas palavras. Não haveria mais pessoas armando ciladas para outras pessoas. E um dia, meus irmãos, assim será. Mas enquanto esse dia não chegar, enquanto Jesus não voltar, nós precisamos vigiar contra o espírito farisaico que existe dentro de nós.
Nós precisamos vigiar contra o pecado que habita em nós. É por isso que Jesus diz: tome cuidado, que o fermento dos fariseus não fermente a vida de vocês. Vocês querem um exemplo? Mais um exemplo? Por favor, abre lá em Atos capítulo 15, versículo de número 1. Capítulo 15, versículo 5 de Atos. E está falando a respeito de um grande conflito que surgiu na igreja do primeiro século, né? E qual foi a solução que Deus orientou a igreja, a liderança da igreja a tomar naqueles dias. Capítulo 15, versículo de número 5, está escrito assim, de Atos: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Qual é a história aqui de Atos capítulo 15? Paulo, Barnabé e outros estavam pregando o evangelho por tudo quanto é lugar, e em todo lugar os gentios estavam se convertendo. E a Bíblia diz que havia gente da seita dos fariseus que também creu em Jesus Cristo. Mas quando eles souberam que os gentios não estavam sendo circuncidados, os fariseus começaram a dizer: não, vocês também precisam circuncidar os gentios e determinar que os gentios observem a lei de Moisés. Vocês sabem, né? Nós temos um pastor, amigo nosso, que ele costuma dizer assim, ele costuma brincar assim: o aluno pode sair do seminário, mas o seminário nunca sai do aluno, né? É o pastor Djalma que costuma brincar isso, porque assim, você sai do seminário, você continua sendo brincalhão o tempo todo, a vida inteira você vai continuar brincando, né? O que eu quero aqui é fazer um paralelo com essa frase, sabe? Essas pessoas aqui haviam saído do farisaísmo, mas o farisaísmo não havia saído deles. Então eles olham para a vida dos outros irmãos e dizem: não, tem aqui a lei para vocês guardarem. Tem aqui o jeito que a gente quer que vocês vivam. Graças a Deus, a igreja se reuniu em Jerusalém, os apóstolos e os presbíteros, e eles chegaram à conclusão de que o crente não precisa andar do mesmo jeito, o crente gentil não precisa andar do mesmo jeito que os crentes judeus. Hoje em dia está muito em moda a palavra influencer, né? E eu fiquei pensando essa semana, como esses homens, esses fariseus influenciaram mal a igreja dos primeiros dias. Como a igreja sofreu por causa de gente farisaica no meio dela. Mas, irmãos, graças a Deus, os apóstolos chegaram à conclusão de que aqueles influencers estavam errados. Os crentes em Jesus não vivem de acordo com as leis de Moisés e também não ficam inventando leis. O meu ponto aqui, meus irmãos, é que mesmo sendo crentes em Jesus, nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Porque senão a gente se torna hipócrita. Porque senão a gente quer impor na vida de outros aquilo que a gente mesmo não faz. Porque senão, ai daqueles que estiverem perto de nós, a gente fecha o reino de Deus para eles, colocando coisas que Deus não colocou, inventando coisas que Deus não inventou. Nós precisamos vigiar e crescer na doutrina, na graça e no conhecimento de Jesus. Nós também precisamos vigiar contra os modernos fariseus, com seus judaísmos, não é? Com os seus templos de Salomão, com as suas, que mais que se inventa hoje em dia? Aliás, não há nada de novo, que se volta lá atrás, não é? Mas, e é mezuzá, e é o que mais? Os irmãos aí que já sofreram na mão dessas coisas, ungir todas as coisas. Aliás, meus irmãos, esses dias a Terezinha espalhou um bocado de sal assim na porta de casa lá, da nossa casa. Mas foi para não entrar barata, tá bom? Não teve nada a ver com proteger contra espíritos imundos. Tome cuidado com a hipocrisia dos fariseus, diz Jesus. Terceira coisa que eu quero destacar a respeito daquela geração, segundo Jesus. Marcos capítulo 9, versículo 19. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula,
Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Já pensou, meus irmãos? Pensou assim, um dia eu chego para a Nevinha e digo assim, ô Nevinha, até quando eu vou ter que te aturar? Mas então se eu dissesse para a Tequinha, até quando? Quando você fala, até quando? O que você está dizendo com isso? Meu Deus, eu não aguento mais. Você notou que no primeiro texto, o nosso texto de base para a nossa meditação de hoje, ele conta para nós, Jesus olhando para aquelas pessoas e agora ele fala, até quando eu vou estar com vocês? E qual a razão? Geração incrédula. Começo do capítulo aqui diz para nós que Jesus, Pedro, Tiago e João tinham subido ao monte. Ali Jesus se transfigurou diante dos discípulos. Apareceram Moisés e Elias. E Jesus, resplandecente, e uma voz do céu dizendo, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Pedro gostou tanto daquela situação que ele não queria mais sair do monte. Mas quando eles descem, tem lá embaixo uma multidão alvoroçada. E estão discutindo com os demais discípulos de Jesus. E perguntam, Jesus e os discípulos que descem, perguntam o que está acontecendo. E eles dizem, não, é que tem aqui um jovenzinho endemoniado e os seus discípulos não foram capazes de expulsar o demônio. E aí Jesus então se dirige a todos que ali estão. E aí ele diz essas palavras, ó geração incrédula, até quando eu vou estar aqui? Eu não posso dizer que Jesus não via a hora de ir embora, mas dá para compreender bem o coração do nosso Senhor. Quando uma pessoa que faz tudo o que Jesus fez, e ainda assim as pessoas estão incrédulas diante dele. Irmãos, o nome que eu escolhi, ou a palavra que eu escolhi para descrever o coração de Jesus agora é cansado. Talvez você me diga assim, mas pastor, isso daí tem uma sombrinha de heresia, porque Deus não fica cansado, não é? Bom, eu respondo isso com duas coisas, com dois argumentos. Primeiro, é que Jesus é Deus, sim, mas também que Jesus é homem, e um homem perfeito. E um homem perfeito não se sente confortável diante da incredulidade. Ele não se sente bem diante de pessoas que não querem amar a Deus, que têm o coração endurecido. Eu estou falando de um ser humano perfeito. Por quê? Porque nós não fomos feitos, criados por Deus, irmãos, para a incredulidade. Ao contrário, nós fomos feitos para ter comunhão com Deus. Mas eu tenho um segundo argumento, e esse segundo argumento está lá naquele livro onde Deus falou assim, onde o profeta falou assim, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus não se cansa, nem se fadiga? Mas vamos lá para o capítulo 1 de Isaías, Isaías capítulo 1, versículo 14. Veja o que Deus diz lá para o povo de Judá, de Jerusalém. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas e estou cansado de as sofrer. É Deus falando, vamos continuar aqui o texto. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Meus irmãos, veja como Deus expressa os seus sentimentos aqui. Olha, não aguento mais, estou cansado, é um sofrimento para mim. Então, às vezes a gente lê algumas coisas, fica pensando em algumas coisas e parece
que, assim, nós temos uma tendência sempre de pensar em Deus de modo errado. Muitas vezes a gente cai na armadilha de pensar em Deus como uma pessoa, e eu não encontro melhor maneira de dizer, impessoal. Parece que Deus não tem sentimento. Parece que Deus é impassível. Parece que Deus é assim. A gente diz assim, Deus ontem e hoje é o mesmo, e será para sempre. E a gente não entende o que isso quer dizer. Parece que Deus está assim, imóvel, estático. E que os sentimentos dele não mudam. Irmãos, Deus tem prazer na santidade. Deus não tem prazer no pecado. É por isso que a Bíblia usa palavras como amor, justiça, e também usa palavras como ira, descontentamento, e aqui Deus diz, estou cansado. Estou cansado com o comportamento de vocês. O fato de nós dizermos que Deus é santo implica em que Deus não tem prazer nos pecados humanos. E é por isso que a Bíblia conta para nós que, certa ocasião, aquele que é o mais humilde e manso de coração, que já andou na superfície da terra, um dia ele chega no templo e eu não sei se nós podemos usar essa palavra, ele explode, mas o que Jesus faz? Ele faz um chicote, e ele começa a derrubar as mesas dos negócios, dos negociantes ali, e hoje cedo eu estava comentando com vocês, Jesus fez isso quando ele tinha 33 anos, não é? Isso quer dizer que quando ele foi levado no templo a primeira vez, depois a segunda vez, depois quando ele cresceu, ele estava sempre vendo isso lá. Aí até que chega um dia que Jesus fala, não, chega esse negócio. Jesus se ira diante do coração impenitente. É por isso também que a gente lê na Escritura sobre Jesus indignado quando as pessoas estão atrapalhando as criancinhas de serem levadas a Ele. E Jesus fica com o coração indignado e diz, não os embaraceis, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E Jesus também fica indignado quando fazem falsas acusações, como era o caso dos fariseus. Quando pessoas que se dizem crentes, mas amam o dinheiro em primeiro lugar. Quando pessoas que se dizem crentes, mas são idólatras, criadoras de confusão, incrédulas, são coisas que cansam o coração de Deus. E são más influências sobre os crentes. Um pouco de fermento, leveda toda a massa. Eu poderia, meus irmãos, a gente poderia continuar a ver aqui, pelo menos, o dobro dos versículos que nós vimos até agora, nas quais Jesus descreve a geração daqueles dias. Geração má e adúltera, Mateus 12, 39. Geração perversa, Mateus 12, 45. Geração de assassinos, Lucas capítulo 11, versículos 50 e 51. Gente que matava os profetas e aqueles a quem Deus enviava. Hoje, tem a geração Tim, tem a geração Z, tem a geração Y, tem a geração... O que mais, Laurinha? Eu fiquei pesquisando uma lista de gerações que tem lá, né, no Google. Eu me lembro, quando eu tinha 19 anos, eu participei de um congresso muito abençoado, geração 79, porque eu, daquela época. Hoje tem a geração dos influencers, e tem a geração dos followers, que são aqueles que vivem following, é assim que se fala, Laura? Os influencers, os seguidores. Tem os influencers e tem os seguidores, não é? Tem geração de tudo quanto é jeito. Irmãos, eu não me incomodo com esses rótulos que são dados, mas uma coisa eu posso dizer para vocês. Enquanto Jesus não voltar, não há nada de novo debaixo do sol. Você pode dar o nome que você quiser para essa geração, mas Jesus diz, é uma geração insatisfeita.
É uma geração de meninos de 60 anos, que nunca acham nada que está bom. Sabe assim, crianção? Você lembra do desenho do Pica-Pau? E lembra naquele desenho do Pica-Pau, quando aparece um menino maior do que eu, fortão, com um brinquedo na mão, o dedo na boca, e que reclama de tudo, e se a mamãezinha dele não fizer o que ele quer, ele reclama o tempo todo? É assim que é o ser humano com Deus. Só que Deus é perfeito. E essa geração de meninos insatisfeitos, ai meu Deus, quem suporta? Segundo, essa geração, diz Jesus, é uma geração de gente hipócrita. Gente que prega o amor e que fala assim, essa semana eu vi um negócio assim, não concordo absolutamente com nada do que eu vi, né? Mas tem uma menina que canta axé. Só que essa menina agora é crente. Então, na hora dela falar do nome de outro Deus, na música, ela colocou o nome de Jesus. E aí ela está sendo processada. Porque o Ministério Público diz que ela manifestou intolerância religiosa. Porque ao invés dela falar o nome do outro Deus na música, falou o nome de Jesus. E eu pensei comigo mesmo, mas essas pessoas que estão processando, não são intolerantes não? Ué, o que eu quero dizer, meus irmãos? É que fala-se uma coisa e pratica-se outra. Eu sou uma pessoa que eu tolero você, desde que você concorde em tudo comigo. Terceiro lugar, essa geração é uma geração incrédula. Você pode dar o nome que for, mas é uma geração que não crê em Deus. Geração pecadora e influenciada pelo pecado. O que nós podemos fazer diante disso? O que nós devemos fazer diante disso? Geração barulhenta. A gente sai do seminário, mas o seminário não sai da gente. O que nós podemos fazer diante dessa geração? Primeiro, irmãos, atente para as palavras de Jesus. Não deixe que essa geração influencie você. Não seja essa geração o que determina a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver. Tem muitas influências aí na internet, mas não são eles que vão fazer a sua cabeça. Não é eles que você vai seguir. Veja, eu não estou falando que é pecado olhar na internet não, viu? Mas o que eu estou dizendo, não permita que esse mundo faça a sua maneira de pensar. Que ele fermente você. Que ele influencie você. Internet, televisão, artes em geral, convívio social, até convívio familiar, meus irmãos, nós sempre estaremos sujeitos à influência de outros. E sempre iremos influenciar a outros também. Agora nós precisamos decidir quem é que vai nos influenciar. Quem é que vai compor a nossa estrutura de pensamento? É Jesus Cristo? Ou é o fermento dos fariseus e de Herodes? Dos poderes deste mundo? Segundo, saiba que não há nada de novo debaixo do sol. Mas então, ao mesmo tempo que você sabe que essa geração é igualzinha à geração de 2000 anos atrás, saiba também que o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. Que as misericórdias do Senhor são de geração em geração sobre aqueles que o temem. Então, meu irmão, medite naquilo que Deus faz na tua vida. Conheça o Deus que não muda de geração em geração. Conheça o Deus que diz que não importa o que aconteça nesse mundo, Ele está cuidando de você.
Busque esse Deus, medite na palavra desse Deus, viva em comunhão com Deus. E entenda, se Deus colocou esse monte de gente pecadora à sua volta, o que Ele quer? Não é que essas pessoas influenciem você, mas é que você seja um instrumento de Deus na vida delas. Então faça de cada momento nesse mundo, um momento de você experimentar Deus, e ser uma bênção de Deus na vida de outras pessoas. Se você for uma pessoa que não reclama, mas uma pessoa agradecida, se você for uma pessoa cuja luz resplandece, no meio dessa geração perversa e corrupta, diz o apóstolo Paulo, então o nome de Deus será honrado através da sua vida. Busque acima de tudo o reino de Deus. Agrade-se do Senhor. Terceiro, vamos lá para Atos capítulo 13, versículo 36. Eu digo que esse é um texto que vale a pena. Atos 13, 36. A Bíblia fala que esse homem aqui, a respeito do qual vamos ler, foi um homem segundo o coração de Deus. E eu quero ler o comentário que é feito aqui a respeito dele. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, segundo o desígnio, ou conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais, e seu corpo, viu corrupção. 13:36. Está certa a minha referência? Um dia, Davi, nós ressuscitaremos junto com Davi. O corpo dele viu corrupção e ainda está lá, no túmulo. Um dia nós vamos ressuscitar. Mas aqui Pedro está falando que quando Davi escreveu que o seu corpo não veria corrupção, Davi estava escrevendo por causa do Espírito de Cristo que nele estava. Era uma referência a Jesus Cristo e a sua ressurreição. Mas o ponto que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é quando está escrito assim: Davi serviu a sua geração, mas ele não serviu de qualquer jeito não. Serviu segundo o desígnio de Deus. Segundo o propósito de Deus. Não viva segundo o propósito do mundo, irmão. Viva segundo o propósito de Deus. E é dessa maneira, nessa geração, você estará prestando um ótimo serviço. Que Deus te abençoe para que você viva de acordo com essa palavra de Deus. Amém.